13. 10 em diante, tá? Endireitando a vida. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Na outra versão, eu vou ler na versão atualizada, diz o seguinte: ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificou a Deus. E tomando a palavra, o principal da sinagoga, ou o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para serem curados, e não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. O Senhor nos abençoe nesse momento. Amém? Ele vai falar com a gente nessa noite, ele vai falar com você nessa noite. Amém? Você tem certeza disso? Tem uma palavra de Deus no seu coração? Eu tenho uma certeza disto. Endireitando a vida. Bom, há momentos que na vida nos queixamos que Deus nos tem abandonado. Parece que somos abandonados por Deus. Parece que Deus não se importa com a nossa dor e o nosso sofrimento. Hoje nós vamos ver a história de uma mulher que é contada na Bíblia, é contada por Lucas, e é uma história especial. Nós vamos conhecer essa mulher, não é citado o seu nome na Bíblia, mas a sua vida foi marcada pela presença e o poder de Jesus. Vocês observaram que não tem o nome dessa mulher aqui na Bíblia. Isso não importa. O que importa é que a pessoa, o centro dessa história, não é a mulher. O centro dessa história é a glória de Deus. O centro dessa história é Jesus. E observem bem, e quando Jesus ele ensina nessa sinagoga, ele provavelmente bate o olho, ele observa e vê aquela mulher encurvada ali de um lado, talvez porque o seu tipo de curvatura era para frente. Mas é algo surpreendente. Ali no meio da congregação, na sinagoga, não sei quantas pessoas haviam na sinagoga, as sinagogas não eram pequenas, e no meio disso tudo, então Jesus chama essa mulher e diz que ela vai ficar curada daquela enfermidade, 18 anos. E ele põe a mão sobre aquela mulher e ordenou que ela se endireitasse. Sua coluna voltou ao normal. E nós temos uma médica presente, o que parece
absurdo hoje do ponto de vista da medicina. Do ponto de vista de Deus, não há limites. Uma mulher encurvada, eu já vi algumas pessoas encurvadas assim, com esse problema de coluna, é muito triste. Primeiro, o fato é que ela vivia sob a influência de um espírito maligno. O texto diz que ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Era a concepção daquela época. Ninguém classificava uma simples enfermidade. Ela estava presa a um cativeiro. Ela vivia sob a dolorosa influência de um espírito que lhe causava esta enfermidade. Agora, os ortopedistas dizem hoje que essa doença é tida como hipercifose, que é um desvio radical da coluna, que deixa a pessoa encurvada ou para frente ou para trás, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. É alguma coisa muito séria na coluna, muito grave. Segundo fato, ela sofria, fala do tempo, ela sofria há 18 anos, e ali estava aquela mulher, 18 anos, no sofrimento. Não são 18 minutos uma dor de cabeça. Não são 18 minutos com uma dor de dente. Não são 18 minutos com uma dor no dedão do pé. São 18 anos. É muito tempo para a pessoa viver com aquela dor, conviver com aquela situação. Então, pensa bem, 18 anos naquela mulher marcada. Talvez até alguém pensasse que o judeu era bom para pensar dessa forma. Isso deve ter sido pecado que ela cometeu. E Deus pesou a mão na vida dela, e ela está encurvada assim porque Deus pesou a mão na vida dela. Os judeus, eles tinham essa concepção, alguns judeus, né? Alguns partidos religiosos, eles tinham assim, olha, foi pecado. Ou os pais dela cometeram pecado, ou ela cometeu pecado. Mas o fato é que ela está ali 18 anos sofrendo, e que não são 18 minutos. O terceiro fato, que ela conviveu com dores insuportáveis, a ponto de andar encurvada, no versículo 11. Ela padecia demais, pois sua enfermidade deveria ser muito dolorosa. É interessante que a enfermidade na coluna foi numa época que não tinha remédio, que não tinha certos analgésicos que são aplicados. Eu imagino naqueles 18 anos quantas dores esta mulher não passou. Quarto fato, ela já tinha tentado de tudo, e de forma alguma, diz o versículo 11, podia endireitar-se. Todos os recursos já haviam sido testados, a medicina, a força de vontade, o esforço próprio, e nada de mudança, nenhuma melhora naquele quadro. 18 anos. 18 anos. Quinto fato, ela perdeu o sabor de muitas coisas boas da vida. Ela perdeu a beleza e a dignidade da forma humana. Ela perdeu a liberdade de caminhar tranquilamente, de passear com a sua família. Ela perdeu o poder de andar como qualquer mulher. Talvez o afastamento de seus familiares, de suas amigas, dos seus parentes, e talvez ela tenha ficado num canto lá na sinagoga e ninguém pegasse a sua mão naquele momento, ninguém tocava naquela mulher, porque era uma mulher marcada e pensavam talvez fosse uma maldição. Essa mulher está carregando nos seus ombros o peso da marginalização. Era uma mulher excluída. Não podia endireitar, não podia olhar para as pessoas nos olhos, cara a cara, não podia mostrar-se verdadeiramente quem era ou como era, porque o seu rosto estava sempre olhando para o chão. Assim como essa mulher, pode ser que tenhamos gente encurvada aqui nesse lugar, ou gente encurvada que vai ouvir essa mensagem lá na sua casa depois, ou gente encurvada que viveu durante anos sem conseguir olhar para frente,
sem conseguir levantar a sua cabeça por causa de uma enfermidade, gente encurvada por um espírito maligno, gente encurvada por causa do pecado, gente encurvada por saudade, por tristeza, gente encurvada de tanto sofrer, gente encurvada por causa dos problemas emocionais, gente encurvada com medo de ter uma nova pandemia na vida ou na humanidade, de ter um vírus, gente encurvada de ter um diagnóstico de uma enfermidade sem cura, gente encurvada pela saudade de gente amada que se foi, gente encurvada com as más notícias do dia a dia. A verdade é que gente encurvada é tentada a não olhar para o céu. Gente encurvada é tentada a olhar para os pés. Gente encurvada é tentada a olhar simplesmente para o chão. Não consegue vislumbrar o futuro. Gente encurvada muitas vezes teme a morte. Gente encurvada muitas vezes não consegue ver o futuro. Gente encurvada não consegue olhar as pessoas com bons olhos. Gente encurvada perdeu o sabor da vida, perdeu a alegria de viver. Gente encurvada muitas vezes é marcado pelas feridas da vida. Se você está cansado de viver ou cansada de viver encurvado por tanto tempo, por tantas dores, sem esperança, tendo tentado de tudo, ouça a palavra de Deus, a palavra do Senhor, pois Ele traz as novas instruções, um novo jeito de olhar para a vida. Eu diria, nunca entregue os pontos. 18 anos, esperando um milagre. E se ela tivesse entregado os pontos? Não entregue os pontos. Olhe de uma maneira positiva para o agir de Deus. Ela não podia endireitar-se, mas não perdeu a sua esperança. Ela estava ali na sinagoga procurando as coisas de Deus. Em segundo lugar, para endireitar a vida, não perca a fé. E observe bem que Jesus disse para aquelas pessoas que questionavam por que ele curava no sábado. Jesus, vocês são os hipócritas, vocês têm boi, têm jumento, e todo sábado vocês não trabalham, mas vocês não deixam o boi e o jumento com sede, vocês tiram, põem eles para pastar e para tomar água. E não é trabalho? Agora, Jesus se refere àquela mulher, esta filha de Abraão. O que ele está dizendo essa mulher de fé? Porque filho de Abraão era o pai da fé. Então ele está falando da fé que essa mulher está ali diante dele. É uma descrição de filho de Abraão, a mesma descrição que em Lucas 19, 9, Jesus se refere a Zaqueu, quando ele era o cobrador de impostos. Ele quer ver Jesus, ele sobe numa árvore, ele se esconde, ele é pequeno. Mas Jesus quer participar de uma refeição na casa dele. E as pessoas dizem, olha, ele é pecador. Não, mas esse aqui é filho de Abraão também. Ou seja, esse homem é um homem de fé. Terceiro lugar, para endireitar a vida, não adie uma decisão. Ouça a voz de Jesus. Se aquela mulher dissesse, não é comigo que ele está falando, não é comigo, não é a mim que ele está chamando, não é comigo que ele está dizendo, pode endireitar-se. Mas quando Jesus toca nessa mulher, é necessário que ela obedeça e que ela se endireite, que ela passe a olhar nos olhos, que ela passe a olhar a vida numa nova perspectiva, olhar o futuro e olhar os seus. Aquela mulher é impactada com a graça do Senhor. Não adie a decisão de ouvir a voz de Deus. Não deixe de celebrar a sua restauração. Muitas pessoas são alcançadas com a graça e a misericórdia do Senhor, mas vão para frente, esquecem de voltar, agradecendo e glorificando este que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Essa mulher volta. Agora eu estou concluindo a minha palavra. Ela volta para celebrar. Ela passou a louvar a Deus. Amém.
Todas as pessoas ficam alegres, a despeito do discurso preconceituoso do presidente da sinagoga, dizendo, puxa, vem um qualquer dia, menos no sábado, curar é trabalhar. Mas a filha de Abraão precisava ser alcançada com a graça. Agora eu quero que você pense comigo, eu estou concluindo a minha palavra nesta noite, endireitando a vida. O tempo de Deus, a agenda de Deus. Quantos anos essa mulher esperou por aquele chamado? 18 anos. Foi muito tempo? Não. Foi a agenda de Deus. Segundo o texto que eu olho, de acordo com esse versículo 18 anos, segundo o Evangelho de João, capítulo 11, Lázaro já estava morto e sepultado há 3 dias. E isso foi um impedimento do agir de Deus? Mas Jesus disse, Lázaro, sai, e ele voltou a viver. Aleluia. Sob a palavra de Jesus, Lázaro saiu. Conforme Marcos 5, a mulher que tinha um fluxo de sangue, também uma hemorragia, fazia 18 anos, ela tocou nas vestes de Jesus, foi curada. Aleluia. 12 anos. A Bíblia também conta a história de um homem lá no tanque de Betesda, e Jesus chegou para aquele homem e ele estava 38 anos esperando o anjo mexer com água, porque eles acreditavam que o primeiro enfermo que caísse seria curado. E Jesus só disse, toma teu leito e anda. 38 anos. É muito tempo? Não. Na agenda de Deus, é o tempo de Deus. Aleluia. A Bíblia faz questão de informar que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. A Bíblia faz questão de dizer que precisamos aprender a esperar e a endireitar a vida no Senhor, no tempo do Senhor. Não entregue os pontos. Não perca a fé, não adie uma decisão de ouvir a Deus e não deixe de celebrar a restauração quando essa restauração acontecer na sua vida e na sua família. Você crê nisso? Amém? Eu também creio nisso. Eu creio no agir de Deus. Deus não demora. Ele age no tempo e no momento dele. Nós não fomos criados para uma vida de escravidão. Nós não fomos criados para uma vida de olhar para trás com medo dos acontecimentos da vida. Nós não fomos criados para viver encurvado. Não fomos criados para viver escravizados. Fomos criados, e diz Gálatas 5:1, para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçamos firmes e não deixe de submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmão, minha irmã, se você identificou algo na sua vida que fez encurvar, saiba que Deus pode endireitar os seus caminhos. Aleluia. Você crê nisso? Amém? Vamos orar. Vamos reagir à palavra de Deus. Vamos